19h56. Noite de segunda-feira, 25 de maio do ano de 2026. Bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, segunda-feira, Princípios para o Viver Cristão, no Salmo 119. Salmo 119, de versículos 25 a 32. 10 questões para a nossa apreciação nessa noite, no Salmo 119, da porção de versículos 25 a 32. O programa Comunicações da Palavra já começou. Sejam todos bem-vindos e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Vai, Edilson Basaglia, ele vem para cantar para nós. Levo a minha espada. Só que ficou fora aqui. Ficou fora. Levo a minha espada. Deixa eu só acertar aqui. E nós vamos ter o Edilson então cantando para nós. Levo a minha espada. Vale a pena andar comigo. Levo a minha espada com Jesus. Lá eu vou encontrar o meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Estrada onde eu sei que vale a pena andar comigo. Levo a minha espada e com Jesus lá eu vou encontrar o meu destino é Edilson Basaglia, levo a minha espada. Bem-vindos aos nossos amados. Por enquanto, eu vejo aqui Tiana e a minha irmã Fátima. Muito bem.
o Salmo 119, da porção de 25 ao verso, do verso 25 ao verso 32, 10 perguntas dessa porção, para que tenhamos uma noção, um entendimento de como você está assimilando os princípios para o viver cristão no Salmo 119. A minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Nós temos então em cada versículo, praticamente no Salmo 119, um direcionamento, uma condição de praticidade, prática para as nossas vidas. A compreensão intensamente da autoridade da palavra da Escritura, como a resposta à nossa fragilidade humana, ao desânimo, enfim, todo esse trecho de 8 versículos acentua, destaca um momento em que estamos vivendo uma provação. O que significa a expressão "a minha alma está abatida até o pó"? Qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? Isso de acordo com o versículo 26. Qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? Terceira pergunta. Aí vamos para o versículo 27. Por que o salmista pede para ser ensinado mesmo em meio a 26? O 26 tem duas perguntas para esse versículo. Qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? E por que o salmista pede para ser ensinado mesmo em meio à dor? Mesmo em meio ao sofrimento, ele quer ser ensinado. Então, duas perguntas no versículo 26. O versículo 26 diz: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Então, qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? O versículo 26 traz essa compreensão para nós e também traz a compreensão porque o salmista pede para ser ensinado mesmo em meio à dor. Uma outra pergunta, e aí então essa pergunta é do versículo 27. O versículo 27 diz assim, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. E a pergunta é a seguinte: como a meditação nas Escrituras auxilia o viver cristão? Como que a meditação nas Escrituras auxilia o viver cristão? E agora, a quinta pergunta do versículo 28. O versículo 28 diz: a minha alma se abate de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A pergunta é a seguinte: qual é o antídoto bíblico para a tristeza e o abatimento? Está aqui no versículo 28. O versículo 28 traz essa compreensão daquilo que vai combater a tristeza e o abatimento. Qual é o antídoto bíblico para a tristeza e o abatimento? Vamos agora para uma outra pergunta, e agora essa pergunta do versículo 20, do versículo 29. É a sexta pergunta. Versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me piedosamente a tua lei.
E a pergunta é a seguinte: como o homem e mulher de Deus, como crente, deve se proteger do caminho da falsidade? Como que você deve se proteger do caminho da falsidade? Versículo 29, trazendo para nós essa compreensão. Versículo 30. Tenho escolhido o caminho da verdade, os teus juízos tenho posto diante de mim. Pergunta atinente ao versículo 30. O que significa escolher o caminho da verdade? O que significa escolher o caminho da verdade? Vamos agora para a oitava pergunta. A oitava pergunta, ela se encontra no versículo 31. É para o versículo 31. Tenho me apegado aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Tenho me apegado aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. E a pergunta é a seguinte: qual é a segurança do cristão que se apega aos mandamentos do Senhor? Qual é a segurança do cristão, do homem e mulher de Deus, que se apega aos mandamentos do Senhor? E a nona pergunta é para o versículo 32. A nona pergunta para o versículo 32. Aliás, a nona e a décima são para o versículo 32. As duas para o versículo 32, que diz assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. E a pergunta é a seguinte. Nona pergunta: o que significa o pedido quando dilatares o meu coração? O que significa o pedido quando dilatares o meu coração? E a décima pergunta: qual é o princípio final para o viver cristão apresentado neste trecho da palavra? Qual é o princípio final para o viver cristão apresentado neste trecho? Muito bem, apresentei as 10 perguntas e agora a gente vai então para desenvolvermos as respostas. O que significa a expressão "a minha alma está apegada ao pó", do versículo 25? O que é que te vem à mente quando você coloca no pensamento essa expressão do salmista? O que é que essa expressão está simbolizando para a vida espiritual e até mesmo para a vida física, emocional? O que simboliza isso, não é? O que significa a expressão "a minha alma está abatida até ao pó"? Sabe aquele momento que você está vivendo uma extrema angústia, está com o seu ser angustiado, triste, foi humilhado, não é? Passou por uma exaustão física, ou emocional, ou uma prostração espiritual. Aí, então, em meio a esse estado de comoção e dor, há algo que o versículo 25 desenvolve. Nessa expressão, "a minha alma está abatida até o pó", ele diz: "Vivifica-me segundo a tua palavra". Ele reconhece a sua dependência total de Deus. Qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? Qual deve ser a primeira atitude? A primeira atitude minha e sua diante do sofrimento. Versículo 26. Eu te contei
os meus caminhos. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Então aqui nós temos a situação diante de Deus, e é até impressionante porque Deus nos conhece, mas nós temos que contar, nós temos que abrir o nosso coração. Então, qual deve ser a primeira atitude do cristão diante do sofrimento? Entrar na presença de Deus, expondo toda a sua vida, a sua angústia, o seu padecimento ao Senhor. Porque nós somos, se você observar, nós somos desafiados a termos um relacionamento. Que tipo de relacionamento nós devemos ter com Deus? Relacionamento íntimo, relacionamento direto com Deus, através ou por meio da oração. Sem necessidade de intermediários, crendo que Ele é todo-poderoso para ouvir e responder. Então, a primeira atitude do cristão diante do sofrimento. Versículo 26. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Isso é oração, isso é você expor, é você se colocar na presença de Deus, é buscar ter intimidade com Deus. A ponto de você entrar na presença dEle, crendo que Ele é todo-poderoso para ouvir e responder. Por que o salmista pede para ser ensinado mesmo em meio à dor? Por que ele pede para ser ensinado mesmo em meio à dor? Está no versículo 26 também. É o versículo 26. Olha lá. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Traduzindo estatutos, nós teríamos aí a palavra de Deus. Ele quer receber o entendimento da palavra de Deus, como aquilo que vai trazer para ele direcionamento. Isso é interessante. Ensina-me os teus estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, ele deseja ser ensinado, ele deseja receber o aprendizado, a instrução através da palavra de Deus. Ou seja, Deus, fala comigo, me ensina na tua palavra. Em vez de buscar respostas em sabedoria seculares, nas sabedorias deste mundo, eu e você devemos encontrar a direção divina nos estatutos sagrados, no poder e na autoridade da palavra do Senhor. A meditação, vamos falar agora como a meditação nas Escrituras auxilia o viver cristão. Como que a meditação nas Escrituras auxilia o viver cristão? Como que isso acontece? A meditação é aquele processo que leva-nos a refletir, pensar, ponderar, colocar a palavra no pensamento de tal maneira que você vai fazendo observações, análise, vai deixando a palavra trabalhar no seu ser, ocupar os seus pensamentos. E o que acontece quando esse processo está sendo desenvolvido por mim e por você? A meditação permite-nos a compreensão correta dos preceitos de Deus. O versículo 27 fala assim,
faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Quando você tenta entender algo, isso te leva a pensar sobre aquilo, a refletir. Eu me deparo por diversas vezes com versículos que eu preciso ler e reler e pensar e tentar compreender. Então, quando você tenta entender os caminhos dos preceitos, você está num processo de meditar. E aí, então, trazendo para nós o valor que tem para mim e para você o estudo bíblico. Tanto o estudo pessoal quanto o estudo congregacional. O estudo da palavra de Deus. Devemos ser estudantes da palavra de Deus. Onde essa compreensão bíblica vai resultar no quê? Na transformação do caráter. Vai mexer com o nosso ser. E isso começa lá da criança. A criança aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a estudar, meditar, memorizar. Hoje é uma raridade de pessoas que se entregam à memorização da palavra de Deus. E o quanto isso é benéfico para a meditação. Você está em um lugar, você está vivendo um problema, de repente, algo que você já colocou no pensamento, o Espírito Santo vem trazendo, colocando na primeira ordem de fila dos seus pensamentos, que aquilo ali é importante nesse dado momento, e aquilo ali faz a diferença na sua vida. E vai fazer a diferença na sua vida, o poder, a autoridade da palavra de Deus. Um guia para o viver cristão, um princípio para o viver cristão, no momento de provação, no momento de angústia, no momento de fragilidade, de fraqueza. A importância, esse trecho aqui ele ressalta isso, eu estou batendo bastante nessa tecla com você. Qual é o antídoto bíblico para a tristeza e o abatimento no versículo 28? Qual é o antídoto bíblico para a tristeza e o abatimento? Eu vou até às 5 hoje, não vai dar para a gente seguir adiante, porque já vamos chegando a 20 horas e 19 minutos nesse momento. Qual é o antídoto bíblico para a tristeza e o abatimento? A minha alma se abate em tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra, ou seja, ser fortalecido e sustentado pela palavra de Deus é o antídoto para a tristeza e o abatimento. As Escrituras possuem promessas vivas que confortam a alma abatida, servindo de refrigério quando as circunstâncias externas parecem insuportáveis, incapaz de você suportá-las, essas circunstâncias externas. Então, o fortalecimento e ser sustentado pela palavra de Deus é o antídoto bíblico, é o remédio bíblico para a tristeza e o abatimento. Então, está abatida, a alma está abatida, está triste. Então, você precisa receber o fortalecimento pela palavra do Senhor. Deixa eu voltar aqui. É tanto papel, se eu não tomar cuidado, eu me perco no meio de tantos papéis. Ok, a semana que vem a gente vai para as questões 6 a 10, e aí nós vamos fechar na semana que vem esse trecho da palavra do Senhor. Eu vou orar agora, são 20 horas e 20 minutos, vamos reservar esse tempo final para a oração. Eu trago no meu coração a imensa gratidão ao Senhor Deus pela obra de misericórdia e graça dele para comigo, completando hoje 30 anos de vida conjugal. Eu só me lembro de uma coisa, amados. Eu comecei a namorar e quando eu me casei, eu dizia assim, quando eu fiz 1 ano de namoro, eu tinha 3 dias de casado. Eu casei faltando 3 dias
para completar 1 ano de namoro. E esse namoro foi assim, foi dividido, foi parcelado. Eu parcelei um período para o namoro, o segundo, dentro de 1 ano, tá? Menos de 1 ano. O segundo período para o noivado, né? Então eu comecei a namorar em maio, noivei em novembro e casei em maio. Por que eu casei em maio? Porque eu nasci em maio, tá? Eu gosto demais do mês de maio, mês das mães, mas principalmente porque eu comecei a namorar em maio. Aliás, não foi um pedido de namoro, tá? Foi um pedido assim de casamento. Já marcamos ali no dia, naquele domingo, né? Lá no bosque de Araçatuba, já marcamos ali, ó, daqui 1 ano nós iremos nos casar. Você aceita casar comigo? Daqui 1 ano a gente casa. Então a gente estava começando praticamente marcando não o namoro em si, mas com mais seriedade o próprio casamento. Mas eu confesso para você que estou ainda aprendendo muito do relacionamento vida a dois, porque cada pessoa tem a sua idiosincrasia, o seu jeito de ser. Cada mulher tem o seu jeito de ser. Imagine o relacionamento homem e mulher. Eu confesso para você, estou ainda aprendendo. Já passei momentos árduos, difíceis, de guerra até mesmo. Mas graças a Deus chegamos. 30 anos. 30 abençoados anos. De momentos bons, como também de momentos difíceis. O maior sonho da minha esposa, o maior desejo dela era ser mãe. 2 filhas, belas meninas. Mas que sofrimento na chegada dessas meninas com depressão pós-parto. Mas graças a Deus, essa fase passou. E as meninas hoje já são mulheres. A caçula já casada, graças a Deus. Vou orar nesse momento, expressando a minha gratidão ao Senhor. Você também ore por mim, pela minha família, pela graça e misericórdia de Deus sobre nós. Eu convidei a dona Célia para vir aqui. Ela falou, não, eu tenho vergonha. Ela não quis vir. Não sei porquê. Tão espontânea, não é, irmã Inês? A irmã Inês, aliás, eu conheci a irmã Inês quando eu estava prestes a me casar. Quando eu fiz amizade com a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto. Vou orar nesse momento. Eu pedi para... mas ela não deve ter mandado para mim. Mas eu vou orar pelo pedido da irmã Rosângela. Também lembrando, a minha irmã Tiana me passou um pedido de oração pela irmã Suveli, que está passando uma fase difícil na saúde. Vou estar orando por ela também. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Eu expresso a minha gratidão ao Deus Altíssimo por ter sido socorro bem presente na angústia e nos dias, por todos esses dias, por todo esse tempo da minha vida de enlace matrimonial. Louvo e bendigo o Senhor. Tu és o Deus que bondosamente tem nos tratado, cuidado e mostrado toda a providência do Senhor. Milagres, maravilhas, feitos miraculosos, manifestação do agir do Senhor, a benignidade, bondade do Senhor. Te louvo. Também, ó Deus, temos amados por quem temos clamado ao Senhor. Agora vem a irmã Suveli, esse diagnóstico que ela está convivendo, a fragilidade do seu corpo. Deus, intervenha com o teu agir, com a tua ação, que é perceptível, compreensível, uma obra do Senhor. Trabalhe, ó Deus,
na vida da irmã Sueli, a sua aproximação, o seu apego, que ela possa a cada momento apresentar perante o altar do Senhor aquilo que inquieta o seu coração. Oramos também, ó Deus, pela missionária Angélica, o fortalecimento do Senhor na vida dela e a viagem que ela irá fazer ou está fazendo. Oramos pela direção do Senhor. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, Deus. Oramos pela obra de salvação dela e do seu filho Fernando, e no tocante à sua doença, crendo no agir do Senhor, trazendo uma obra para alicerçar a convicção daquela mulher e levá-la ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos também, Deus, pelo, acho que é Silvano, o nome da mulher por quem devemos orar na menção da irmã Rosângela, e assim o fazemos nesse momento. Ele está testificando de Cristo para esta senhora e que ela alcance a graça do Senhor, a obra do Senhor. Oramos também pelos familiares da irmã Rosângela, uma cirurgia para a irmã dela que aguarda a unidade de saúde entrar em contato, marcando. Nesse sentido também temos orado pela irmã Inês em Ribeirão Preto. A gente vai orando até que a cirurgia venha a acontecer. Alessandra Alves, ó Deus, pedindo pela mãe Adriele, filha Maria Alice, apresentamos no altar do Senhor em oração nesse momento, Deus. O Luiz Antônio, Deus, o problema do pâncreas, as dores que ele tem sentido e a nossa oração em seu favor e da sua família. Orando também, ó Deus, pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, sua saúde emocional, física. Ó Deus, que ela seja abençoada pelo Senhor. Que ela venha ter a sua fé alicerçada, firmada no Senhor. Quero mencionar também a salvação da Verônica Batista. Ela tem se entregado a ouvir as nossas transmissões. Que ela seja despertada pelo Senhor e a obra de salvação seja uma realidade na vida dela. Que ela verdadeiramente possa conhecer Jesus como aquele que salva, liberta, transforma. Mova, Deus, no coração da Valéria, do Elias, dos meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, da minha irmã Ângela, uma obra que só o Senhor pode fazer. Lembrando também, ó Deus, em oração, fortalecimento das minhas irmãs Diana e Fátima, dá-lhes, ó Deus, ânimo cada dia, alegria no Senhor, fortalecimento espiritual, e que cada dia venham estar cada vez mais animadas do Senhor. Ó Pai bendito, o Paulo Napolitano, Deus, o pulmão dele carece de cuidados. Oramos pelo pulmão, fisicamente falando, e o coração, espiritualmente. Precisa de Jesus. Lembrando o casal Sr. Regis e Dona Cida, já idosos, sozinhos, humanamente falando, mas não da companhia, da presença, do agir do Senhor. Por tudo dou graças, Pai bendito, e oro nessa noite no nome de Jesus. Amém. Hora de partir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Só destacando para você o seguinte, hein? Não fique distante amanhã, hein? Tem 30 perguntas que a gente vai passo a passo respondê-las no livro do profeta Abacuque, em cima do que nós
temos estudado, tá? Agora vamos para a revisão, revisão. Amanhã, livro do profeta Abacuque, devagarzinho você vai conhecer as 30 questões na revisão. Aí, isso aí, legal, aí, sobe joia, curtida, no finalzinho vocês fazem isso. Eu falei aquele dia, né? Só sobrou a Alessandra Alves para fazer isso. Cadê a Tiana para fazer o joinha subir, né? Ah, ok, mas obrigado, viu, Alessandra Alves, as curtidas. E eu volto, querendo Deus, amanhã às 19h55. Tchau, gente, até amanhã.